A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Estamos aqui novamente para falarmos acerca da sabedoria. Deus tem sabedoria para nós. Deus tem sabedoria para você. Deus tem sabedoria para a sua casa, para a sua família. E hoje vamos falar do valor da sabedoria. De como Deus quer, de fato, nos encher de sabedoria. E não é por acaso que você está aqui. Deus te colocou aqui porque Deus quer encher você do espírito de sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco hoje, por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Pai, nessa hora apenas voltamos o nosso coração para o Senhor, na plena certeza de que o Senhor nos ouve, na plena certeza de que o Senhor fala conosco, na plena certeza de que o Senhor ministra aos nossos corações com graça e com sabedoria. Por isso, fala conosco. Abrimos a nossa mente, o nosso coração, para recebermos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, amém. Nós estamos nessa série de mensagens nesse mês de julho sobre sabedoria. Vamos falar de cada capítulo de Provérbios e eu tenho certeza que você vai ser enriquecido. Tem muito valor a sabedoria. E hoje nós vamos compartilhar justamente desse valor que é a sabedoria. E como essa sabedoria vai te guardar, vai te proteger, vai te livrar do mal. Vai te ajudar a viver uma vida nessa terra que vale a pena ser vivida. Então eu creio que você vai ser edificado, você vai ser inspirado, você vai ser alimentado espiritualmente. E eu já te desafio aí para ler já o segundo capítulo desse livro e meditar nele hoje. Chame a sua família, chame amigos, chame pessoas para estar junto com você nesse desafio desse mês de julho, em que nós vamos clamar pela sabedoria e nós vamos receber em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Capítulo 2 de Provérbios, versículo 1, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os seus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Aleluia. Então, aqui existe um caminho para conhecer a Deus. Existe um caminho em que nós vamos conhecer o nosso Deus. Então, eu quero conhecer o Senhor. E eu acredito que você está aqui porque você quer conhecer o Senhor. Então, olha só o que a Bíblia diz. Então, filho meu, se aceitares, então esse é o primeiro ponto. Se você aceitar as minhas palavras e esconder contigo os meus mandamentos. Então veja, aqueles que aceitam, que tomam para si, que dizem amém, que recebem a palavra, e aqueles que escondem, ou seja, aqueles que guardam, aqueles que colocam para dentro e protegem essas palavras, com certeza vai conhecer a Deus. Esse é um caminho para fazeres atento o quê? A sabedoria. O que é aceitar? É aceitar a sabedoria, é dar ouvidos à sabedoria. Então o fato de você estar aqui me ouvindo é porque você está aceitando as palavras, não as minhas palavras, mas as palavras do Senhor. Então você aceita aqui a sabedoria, e para dar a ficar atento à sabedoria ao teu ouvido, e para inclinar o coração ao entendimento, ou seja, eu vou voltar o meu coração para o verdadeiro entendimento. Eu vou voltar a minha vida para as coisas dos céus, para a palavra de Deus. Então é o que nós estamos fazendo. Nós estamos nesse mês inclinando o nosso coração. Para quê? Para aprender, para ouvir, para ter entendimento, para saber as coisas, para ter inteligência, para ter conhecimento. E o versículo 3 diz: E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Ou seja, então a sabedoria é para aqueles que aceitam as palavras do Senhor, mas é também para aqueles que clamam, para aqueles que dizem: Senhor, eu quero sabedoria. Senhor, me dê sabedoria. Eu vindo para cá,
eu falava para o Senhor, Senhor, me dá sabedoria para falar, me dá sabedoria para lidar com a minha casa, com a minha família, dá-me sabedoria para o ministério. Então veja, esse falar, esse clamar, esse dizer é muito importante. Por quê? Porque Deus está esperando a sua fé no pedir, a sua fé no clamar, a sua fé em dizer, Senhor, eu quero. E aqui, olha só, clamares por inteligência. Então, Senhor, me dá inteligência. Me dá uma inteligência espiritual. Me dá uma capacidade de saber da parte do Senhor. É que nós falamos ontem. Se você não ouviu o primeiro dia, ouça. Porque ali eu fiz uma introdução mostrando, de fato, que nós precisamos pedir por essa sabedoria da parte de Deus, não é? E por entendimento alçares a voz, ou seja, levanta a voz, erga a voz, né? Aí mesmo onde você está, fala para o Senhor, Senhor, me dá sabedoria. Você pode falar aí onde você está, né? Claro, que você não vai atrapalhar ninguém, né? Mas você pode dizer, Senhor, me dá sabedoria, me dá inteligência, me dá entendimento, me dá essa capacidade de discernir as coisas, dá-me discernimento espiritual. É o que a Bíblia nos ensina. E continua dizendo, e se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos. Então, você vê aqui três coisas. Primeiro, aceite e esconde as palavras da sabedoria. Nós falamos sobre clame por essa sabedoria. E agora, busque a sabedoria como prata e como tesouros escondidos. Então, não se acha assim facilmente. Você tem que ir à procura, né? Tesouros escondidos, o nome já fala. E como nós lemos ontem, lá Paulo diz aos Colossenses que no Senhor, em Cristo, estão os tesouros da sabedoria, que estão ocultos, estão escondidos nele, ou seja, no Senhor. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Procurando essa sabedoria, buscando por essa sabedoria. O fato de você estar aqui hoje comigo mostra que você está buscando, você está indo atrás da sabedoria, como a prata. Por que a Bíblia fala como a prata e como tesouros escondidos? Porque isso nos fala de valor. Então a sabedoria é algo muito valoroso. Assim como a prata tem o valor, assim como os tesouros escondidos têm valores. Então pessoas saem à procura desses tesouros, né? Desses materiais preciosos. Muito mais nós saímos em busca da sabedoria. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E é isso que eu espero que você faça. Que você ouça-nos aqui todos os dias, que você leia pelo menos um capítulo por dia, que você escute, que você memorize um versículo, né? Pelo menos um versículo de cada capítulo, você separe, né? Ontem mesmo já falamos para memorizar do capítulo 1, o versículo 7, né? E meu filho me ouviu, né? Eu coloquei meus filhos também para ouvir as nossas ministrações aqui. Isso faz parte desse período de férias deles, estudar a Bíblia, e vai ser uma grande bênção para eles, e eles vão me ouvir hoje de novo, né? Eu os amo, né? Então eu coloquei isso para eles, e o Mateus estava, então, o mais novo, já estava decorando o versículo, e aí, claro, aqui eles falam inglês, então ele já estava decorando em inglês. E até eu estava tentando decorar também. Uma hora dessa eu consigo também. Então veja, é muito importante que a gente passe, que a gente transmita a outros aquilo que então temos recebido aqui. Então esse é o tempo de adquirirmos, de buscarmos. Por quê? Porque tem valor, você tem que dar valor àquilo que é de Deus. Então, às vezes nós valorizamos mais outras coisas do que esse momento de estarmos aqui ouvindo a palavra, ou mesmo lendo a Bíblia, ou mesmo decorando um versículo. Então é tempo de nós voltarmos e buscarmos, como nós buscaríamos um tesouro, como buscaríamos algo de valor, como às vezes nós gastamos tempo em coisas que nós entendemos como valorosas aqui nessa terra. Muito mais nós deveríamos fazer com as coisas espirituais. Nós deveríamos dar muito mais valor nas coisas dos céus, nas coisas do alto, porque essa terra é passageira, e o que nós juntarmos aqui vai ficar. Mas o que nós ajuntarmos espiritualmente, com certeza nós vamos levar.
É por isso que nós estamos aqui. Deus vai abrir o nosso entendimento nesses dias. Acredite em mim. O fato de você estar aqui me ouvindo vai te encher de sabedoria, vai te encher de entendimento, vai mudar a sua visão espiritual acerca de coisas. O seu valor vai mudar com relação a algumas coisas nessa terra. Antes você buscava algumas coisas, mas depois desse tempo aqui juntos, desse um mês, falando sobre a sabedoria, você vai ver que seu foco de vida vai mudar. Você vai colocar valor nas coisas dos céus muito mais do que você colocava antes. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos transformando, a palavra de Deus vai nos mudando, a palavra de Deus vai fazendo com que a nossa vida seja transformada de uma forma poderosa, de uma forma tremenda. Se você simplesmente aceitar e esconder isso no seu coração, guardar no seu coração as palavras, se você clamar por essa sabedoria, se você buscar como a prata, como os tesouros escondidos de sabedoria. E olha o versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Você quer conhecer a Deus? Então vá buscar o Senhor. Vá buscar essa sabedoria. Vai clamar por essa sabedoria. E aí a Bíblia está dizendo, se você aceitar, se você clamar, se você buscar, você vai entender o temor do Senhor. O que é temor? Temor é essa reverência, é esse respeito. Eu temo ao Senhor, eu respeito o que Deus diz. E o fato de eu respeitar o que Deus diz, então eu vou conhecer o Senhor. Porque nós falamos do capítulo 1, do versículo 7, né? O temor do Senhor é o princípio do saber. Você quer saber? Então teme o Senhor. Então o temor do Senhor é o princípio do saber. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, é loucura desprezar a sabedoria, o ensino. Mas nós não, nós estamos aqui. Você não é louco. Pelo contrário, você tem bom senso. Você está aqui para aprender a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Então, você quer conhecer a Deus? Então, respeite o Senhor. Quem você respeita, você conhece. Se você respeita alguém, você se abre para aquela pessoa. E você recebe daquela pessoa. Então, se você tem respeito para com alguém, essa pessoa vai realmente ser uma bênção na sua vida. Quanto mais Deus. Então, se você o respeita na posição de Deus, na posição de Senhor, daquele que sabe todas as coisas, então ele também vai te ensinar. Você vai ter um coração aberto para ele e ele vai se revelar a você. Por isso nós estamos falando da palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui pregando para você. Para que você aprenda, para que você receba e conheça o Senhor. Então quer dizer que você vai conhecer o Senhor como você nunca conheceu nesse tempo aqui. De sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Veja, então o Senhor dá a sabedoria, o Senhor dá a inteligência e o Senhor dá o entendimento. Então o que você precisa nessa terra? Sabedoria, inteligência e entendimento. De entender as coisas, saber colocar as coisas no lugar. Ter a habilidade, a capacidade de fazer com que as coisas andem, que as coisas aconteçam, que as coisas fluam, que você tenha uma família estruturada, abençoada, uma casa abençoada, finanças abençoadas, todas as áreas da sua vida serem afetadas pela sabedoria, pela inteligência e pelo entendimento de Deus. Glória a Deus por isso. E essa tem sido a nossa oração, para que Deus nos encha de uma sabedoria, Deus nos encha de uma inteligência, de um entendimento que é espiritual. Eu não estou falando de algo natural, eu estou falando de algo espiritual. Não é verdade? Então, porque o Senhor dá. Então, quem que dá a sabedoria? Quem que dá a inteligência? Quem que dá o entendimento? Aqui é o Senhor. É o Senhor que vai te dar todas essas coisas. Então, nós estamos aqui para isso, para falar, Senhor, nos dá então. Eu creio na tua palavra. Está dizendo que o Senhor dá? Então eu recebo. Quando você recebe aí? Eu recebo. Eu estou aqui nesses dias falando, Senhor, eu recebo. Eu estou aqui apenas com os braços abertos para dizer, Senhor, pode derramar a inteligência, a sabedoria e o entendimento. Então, Ele reserva a verdadeira sabedoria
para os retos e é escudo para os que caminham na sinceridade. Então, se sinceramente você voltasse para o Senhor, essa sabedoria vai ser escudo para você. Vai ser proteção. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Olha, se você tiver essa sabedoria que Deus te dá, essa inteligência, esse entendimento, você vai ser guardado. Você vai ser protegido. Você vai andar debaixo da bênção e do favor e da graça de Deus. Tudo porque você adquiriu o quê? A sabedoria. Por isso que sabedoria tem muito valor. Versículo 10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Veja, se Deus der, essa sabedoria vai entrar no seu coração e vai ser agradável para a sua alma. Você vai desfrutar de uma alma próspera. Por quê? Porque você adquiriu a sabedoria. Então, você não vai ver com aquela alma atribulada, cheia de angústia, cheio de coisas ruins, de sentimentos ruins. Não. A sabedoria vai ser agradável para a sua alma. Aleluia. E a sabedoria vai te livrar do mal. Os versículos que se seguem diz isso. Versículo 11. O bom siso, o bom senso, o bom propósito te guardará e a inteligência te conservará. Então, nós precisamos dessa sabedoria da parte de Deus, que vai nos guardar, vai nos conservar, né? Nos livrar de todo mal. Versículo 12. Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Então, quando você adquire sabedoria, essa sabedoria te guarda. A sabedoria, ela tem um propósito, e o propósito dela é nos proteger do mau caminho, dos homens maus, dos homens perversos, daqueles que dizem coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Então, Deus, com sabedoria, vai te guardar dessas pessoas, desses homens que saíram do caminho do Senhor, que se desviaram do propósito do Senhor e tentam, às vezes, trazer o mal para nós. E que mais? Que se alegram de fazer o mal, folgam com as suas perversidades, com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas, se desviam dos seus caminhos. Versículo 16. Para te livrar também da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia, que seduz com palavras, o qual deixa um amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para um reino das sombras da morte. Todos que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atirarão para as veredas da vida. Então veja, olha só, Deus também, com sabedoria que Ele te dá, vai te guardar da mulher adulta. Então Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, Deus vai te livrar do mal. Então veja, olha o quanto tem valor a sabedoria. A sabedoria vai te livrar do homem mau, mas também da mulher má. Daqueles que tentam nos cercar e nos seduzir, nos levar para os caminhos tortuosos, que aqui a Bíblia está nos mostrando. Então veja, tem muitas coisas que querem nos tirar do propósito, nos tirar dos caminhos do Senhor, principalmente esse mundo tecnológico, de tantas redes sociais, de tanta gente que às vezes não está tão próximo assim fisicamente, mas está aí nas redes sociais, que tentam lançar coisas, palavras. Então nós temos que ter a sabedoria, nossos filhos precisam ter a sabedoria para lidar também com certas pessoas que se dizem amigos, mas estão tentando levar-nos para o caminho errado. Então veja, olha só como a sabedoria vai nos guardar, como a sabedoria vai nos proteger, como a sabedoria vai nos livrar do mal. Por isso que nós estamos aqui, para aprendermos, para recebermos, para sermos inspirados pela palavra de Deus. E para encerrarmos o capítulo de hoje. Versículo 20. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, guardarás as veredas do justo. Vai guardar o caminho do justo, os caminhos retos. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos, que são os enganadores, serão dela desgarrados. Então, veja, aqui nós vemos que a palavra de Deus, ela tem o poder de nos livrar do mal. E vai nos fazer permanecer nessa terra. Como? Vivendo uma vida abundante.
Então Deus vai nos fazer viver nessa terra uma vida realmente próspera, uma vida abençoada, uma vida com sabedoria. E eu quero orar por você. Todos os dias eu vou orar por você por sabedoria. Essa vai ser a nossa oração. Dá-nos espíritos de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus. E você vai receber abundantemente. E você vai começar a perceber como Deus vai realmente fazer coisas grandes na sua vida. Porque simplesmente você está buscando a sabedoria e Ele vai te dar. E você vai achar essa sabedoria. E você vai ser uma pessoa muito sábia. E as pessoas vão reconhecer isso em você. Como Deus mudou a sua vida. Como Deus te colocou numa posição de destaque. Porque Ele te deu a sabedoria em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, nessa hora eu quero abençoar a vida dos meus irmãos e declarar que a sabedoria do Senhor é sobre a vida deles. Que o Senhor possa se mover de uma forma poderosa e gloriosa. Em nome do Senhor Jesus, concedendo aos meus irmãos muita sabedoria. A sabedoria, a inteligência, o entendimento que vem da parte do Senhor. O Senhor nos diz para buscarmos, e nós estamos aqui buscando nesses dias, porque nós queremos, nós desejamos. E nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, porque cremos que o Senhor ouve a nossa oração e que o Senhor faz o extraordinário. Muda a nossa sorte, muda a nossa vida de uma forma extraordinária, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, amém, amém. Eu vou repetir, nesse mês de julho, então, nós vamos falar dos 31 capítulos de Provérbios, um para cada dia. Então nós estamos no capítulo 2. Então eu quero desafiar você sempre, todos os dias, ler um capítulo. Nem todos os capítulos nós vamos falar de todos os versículos, ok? Vamos escolher alguns para nós compartilharmos aqui, tá bom? Então gostaria que você lesse, gostaria que você me ouvisse, como você está fazendo aqui hoje, né? Todos os dias. Isso é uma tarefa para casa. Gostaria então que você também decorasse um versículo, né, de cada capítulo, né, para que você possa meditar sobre ele, em nome do Senhor Jesus. Então, isso vai ser pelo menos um, né? Se você pode decorar mais, ok? Pode fazer isso também. Gostaria também de desafiar nesse mês também a você ler livros. Então, você tem alguns livros lá na sua biblioteca, talvez estão guardados, né? Ontem eu já falei com a minha esposa para nós colocarmos livros, tudo que nós temos à vista, né? Por quê? Porque a maneira da gente ser, de uma certa forma, sermos ali levados a ler mais. Então, veja, você está aqui, você sabe que está passando por uma situação, um problema em certa área. Então, pegue livros daquela área e vai ler. Deus vai te dar a revelação. Nesses dias, como nós falamos aqui no versículo 4, né? Se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos procurares. Ou seja, existem tesouros que homens de Deus aprenderam da parte de Deus, que às vezes estão escondidos em um livro. Claro que não está escondido, está revelado ali. Mas se você for ali e for ler, Deus vai te dar a sabedoria. Deus vai te dar a capacidade. Então, separe livros que você possa ler, né? Pelo menos um. Mas se você pode ler mais, leia mais. Nesses dias, se você pode, coloque o livro de Provérbios para você escutar. Ontem mesmo eu escutei todo o livro de Provérbios. Por quê? Para que aquilo ali, essas verdades da palavra, possa entrar no seu coração. Então, eu estou te dando aí dicas. E você pode, claro, reunir com sua família, com seus filhos, né, com sua esposa, com seu marido, também para compartilhar também sobre essas verdades que nós estamos compartilhando, né? Então, como lá na minha família nós temos um grupo, eu, minha esposa e meus filhos, então eu já coloco lá o link, né, no YouTube, do YouTube lá para eles ouvirem, né, todos os dias. Então, temos um grupo ali e ali já para que a gente possa todos estar andando no mesmo caminho. Então, eu quero levar a minha família junto comigo nesse mês de julho. Então, também chame sua família, seus filhos. Se você não tem, chame seus amigos, né? Chame irmãos, para que você, junto com ele, possa buscar pela sabedoria de Deus nesses dias,
e eu creio que Deus vai nos dar em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quantos estão comigo aqui? Podem dizer um amém, só para eu saber que você está comigo aqui. Então veja, é tempo de nós buscarmos a sabedoria e nós vamos encontrá-la em nome de Jesus. Sabemos que a sabedoria é Cristo, né? Cristo vai nos dar toda a capacidade que nós precisamos para viver nessa terra e fazer a vontade de Deus. Eu creio muito nisso, eu creio muito que Deus realmente, de fato, quer nos levar a um novo nível de sabedoria. Eu vou te dizer, no seu casamento, na sua vida financeira, no seu trabalho, no seu ministério, nos seus estudos, na sua vida nessa terra, na sua igreja. Deus quer te encher de sabedoria. Deus quer. Então você precisa apenas se voltar ao Senhor, em nome de Jesus, nesses dias. E eu conto com vocês. E eu conto com as suas orações por mim, pela minha esposa amada Silvia e pelos meus filhos, para que de fato a gente possa ser uma família cheia de sabedoria da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E claro, você que chegou até aqui, glória a Deus por você que chega até o fim nas coisas. Compartilhe com outros, né? Tanto aqui pelo Instagram quanto também pelo YouTube. Compartilhe, passe para outros o que você tem recebido, porque são sementes lançadas e essas sementes vão produzir frutos. Nós não temos ideia dos frutos que nós veremos só pelo fato de nós compartilharmos com outros aquilo que nós temos recebido aqui da parte de Deus. Se você não está no nosso grupo ainda, entra no nosso grupo. Se você está pelo Instagram, entra na minha bio, entra no grupo que nós temos lá, Histórias e Princípios da Bíblia, para você estar sempre recebendo as lives também. Tudo isso aqui, esse material nós estamos escrevendo e nós vamos lançar aí 12 livros em nome do Senhor Jesus. Deus vai me dar a graça de escrevê-los todos e você vai receber, né, de forma digital todos esses livros ali também em nome do Senhor Jesus. Apenas persevere comigo e espere, você vai receber da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amo vocês.